Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje a gente vai voltar lá para Santa Catarina, Joinville. Um grande abraço para todo o pessoal lá de Santa Catarina que sempre está acompanhando aqui o canal, mandando aqui mensagens também, participando ativamente conosco, a quem eu agradeço imensamente. E a sugestão que veio lá dessa empresa de Joinville, a sugestão veio lá do Tuan Lemos. Ô Tuan, que bom ter você conosco, um prazer enorme a sua presença aqui junto com a gente aqui, Tuan. Também o Davi Mendonça. Ô Davi, também é um prazer enorme ter você conosco. Obrigado pela sugestão, obrigado pela participação, espero corresponder às expectativas de vocês. E a sugestão tanto do Tuan quanto do Davi é a Tupi S.A., uma empresa que é uma referência lá na cidade de Joinville, enfim, no estado de Santa Catarina, e hoje também uma referência nacional aqui de empreendedorismo. Uma história que começa lá no ano de 1938, através de Albano Schmidt, do Hermann Metz e também do Arno Schwartz. E imagina, lá na 1938, todo o processo de industrialização no Brasil muito incipiente ainda, muito artesanal. E a dificuldade, o que era na época? Era justamente desenvolver peças de ferro galvanizado, especificamente as conexões de ferro galvanizado, que não eram produzidas no Brasil. E aí os três começaram a desenvolver esse tipo de peças lá em Santa Catarina. E aí, na sequência, então, vai se especializando na produção de conexões de ferro galvanizado, e já no ano de 1957, com a vinda também da indústria automobilística no Brasil, firma o seu primeiro contrato com a Volkswagen para produzir peças de ferro galvanizado para também a indústria automobilística. E aí, na sequência, então, vai se especializando cada vez mais nesse tipo de segmento. Tanto que daí no ano de 1959, uma das grandes dificuldades que tinha era justamente você ter mão de obra qualificada para atuar dentro desse setor. E aí a Tupi foi uma empresa que desenvolveu uma escola técnica dentro da Tupi, justamente para a formação e para a capacitação de mão de obra, justamente para atuar dentro desse setor. Chega no ano de 1963, também já passa a produzir peças de ferro galvanizado para tratores. Já no ano de 1980, também passa a produzir para o setor ferroviário. E fora isso, naturalmente, foi mantendo toda a sua produção para o setor automobilístico, principalmente na fabricação daqueles blocos de motores também para a indústria automobilística. Já no ano de 1995, a empresa deixa de ser familiar, ali, né, de ter um controle familiar, e passa a ser controlada por bancos e por fundos de pensão. Já no ano de 1998, adquire também a fundição de metais de ferro da COFAP, e aí também vai ampliando a sua participação. Fora isso, a Tupi já começou também a exportar, colocar um pezinho fora do Brasil, exportando também os seus produtos. No ano de 2012, compra 2 plantas industriais lá no México e vai ampliando sua presença também fora do Brasil. Em 2003, você passa a atuar dentro da Bovespa, na época, dentro da nova governança, né, tendo as suas ações apenas as ordinárias em circulação no mercado. Já no ano de 2021, também adquire uma outra empresa, que é a Stellantis, que tem as suas fundições tanto aqui no Brasil como também em Portugal. E com isso a empresa vai ampliando sua participação não só no Brasil, fora do Brasil, principalmente também na Europa. Tanto é que hoje a Tupi já está presente em mais de 40 países e gera atualmente aproximadamente 19 mil empregos. Então é uma empresa que começa ali de forma muito incipiente e se transforma aí também numa referência dentro do setor de industrialização do Brasil. Mas para que possamos conhecer como é que está a situação da Tupi, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes, agora do dia 30 de junho de 2022. Então, para conhecermos a Tupi, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Tupi S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora as informações mais recentes apresentadas pela companhia no dia 30 de junho de 2022. E através dos números vamos conhecer o que é a Tupi S.A.
Começando pelo ano de 2019, ao olharmos esse total do ativo aqui, ó, 5 bilhões 124 milhões, o que é isso aqui? Isso aqui é tudo aquilo que tem dentro da empresa. Então, se você quer saber o tamanho da empresa, nós vamos olhar esse valor aqui, esse total do ativo, é o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio, 5 bilhões 124 milhões. E, naturalmente, por ser uma empresa industrial, ela vai ter aqui um valor bem significativo no imobilizado. O que é esse imobilizado? Máquinas, equipamentos, instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, 1 bilhão 634 milhões. E nessa parte de cima, no ativo circulante, é o chamado capital de giro. O que é esse capital de giro? São os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda essa estrutura física e produzir os seus resultados. E no ano de 2019, o capital de giro fechou em 2 bilhões 599 milhões de reais, o que correspondia a 50,7% de todo o ativo da empresa. Desse valor, a empresa fecha em 2019 com 840 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação financeira em dinheiro, 840 milhões. 672 milhões em contas a receber, faturamento para os seus clientes, e os estoques que fechavam em 654 milhões de reais. Então, esses aqui são os valores mais significativos do ativo circulante. Temos também aqui a figura dos outros créditos, que geralmente vão aparecer aqui, os chamados impostos a recuperar. Já para 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, vai para 6 bilhões 113 e o capital de giro dispara para 3 bilhões 329 milhões, agora com peso de 54,5%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, olha aqui, ela pula de 840 para 1 bilhão 425 milhões. Aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber, 683 milhões, e um pequeno aumento nos estoques que fecham em 754 milhões de reais. Já para 2021, o que nós observamos? Mais um crescimento da empresa, vai para 7 bilhões 510 milhões. Repare que dentro desse ano de 2021, nós temos aqui os investimentos feitos dentro da empresa, aqui, ó, aumentando a estrutura de funcionamento para 2 bilhões 132 milhões. E o capital de giro também sobe para 4 bilhões 583 milhões, apesar de uma pequena redução aqui no volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 272, mas praticamente dobrou o contas a receber. E também dobraram os estoques da empresa que fecharam em 1 bilhão 487 milhões de reais. Caminhando agora para 2022, em junho, a empresa fecha agora com 7 bilhões 896 milhões de ativo e o capital de giro vai para 5 bilhões de reais, o que corresponde agora a 64,2% de tudo que a empresa possui. Reduz o volume de dinheiro em caixa para 838 milhões, porém aumenta ainda mais o contas a receber e também um aumento nos estoques para 1 bilhão 706 milhões de reais. O destaco aqui nesse balanço é que, assim como a Tupi e diversas outras empresas também fizeram uma operação semelhante, que é justamente reforçar estoques, né? Diante de todas as crises econômicas, falta de material, etc., diversas empresas optaram por seguir por esse caminho aqui de aumentar o seu volume de estoque. Então, é o que foi observado aqui na Tupi. Em resumo, o ativo, ele sai de 5.100 para 6.100, para 7.500, para 7.900 praticamente. O capital de giro de 2.500, 3.300, 4.500, 5 bilhões de reais. Então vejo que a empresa ela vem aqui no processo de crescimento. Agora, todo esse crescimento, ele vem com recursos de duas fontes. Capital de terceiros e capital próprio. Então a empresa ela cresce, ela se financia ou com capital de terceiros ou com capital próprio. Quanto que a empresa está usando de capital de terceiros, quanto que ela está usando de endividamento no financiamento das suas operações. Em 2019, 2 bilhões 736 milhões de reais, o que equivalia a 53,4% de tudo que a empresa possuía. Já para 2020, o endividamento ele sobe para 3 bilhões 559 milhões, 58,2%. Grande parte da dívida aqui, ó, no longo prazo. Em 2021, 4 bilhões 757 milhões, 63,3%, grande parte da dívida aqui, praticamente metade, né, no longo prazo. E fechando agora junho de 2022, a dívida total fecha com 4 bilhões 977 milhões, o peso da dívida é 63%. Então, por aqui, nós vamos observar qual é o peso da dívida, 53, 58, 63, 63, mantendo aqui uma estabilidade. Então, esse crescimento que eu mostrei há pouco aqui em relação ao ativo, grande parte dele vem através da utilização de capital de terceiros.
Olhando agora os resultados produzidos pela Tupi. Em 2019, um faturamento de 5 bilhões 163 milhões. Para 2020, o faturamento recuou para 4,257. Claro que temos que olhar lá para trás o que aconteceu em 2020. A pandemia, né? Então a pandemia afetou diversas empresas e a Tupi, pelos números aqui, já deu para perceber que ela foi afetada também com a queda do seu faturamento. Em 2021, o faturamento sobe para 7 bilhões e 82 e agora em 6 meses do ano de 2022, fecha aqui com um faturamento de 4 bilhões e 893, projetando o faturamento aí perto de 10 bilhões para o ano de 2022. Mais importante do que o faturamento são os resultados, o lucro que a empresa gera. Em 2019, gerou um lucro de 278 milhões, em 2020, um prejuízo 76 milhões, mais uma vez ressalto a questão da pandemia, que derrubou o faturamento, e aí, consequentemente, a empresa acabou fechando com prejuízo. Em 2021, retoma o caminho dos lucros com 202 milhões, e agora, em 6 meses do ano, já acumula 253 milhões de lucro, que nos projeta também um lucro de pelo menos 500 milhões para 2022. Então a empresa, depois do baque de 2020, já consegue aqui a sua recuperação. Olhando agora esses demais gráficos aqui, trago para vocês a situação financeira da Tupi. Como que está a situação financeira? A empresa trabalha com folga financeira, apertada, enfim, falta de dinheiro. Como é que está a situação financeira? E essa medição ela se dá através da liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. A empresa tem dinheiro para pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo, então ela sai com um índice de 1,20 em 2019, 1,18 em 2020, 1,10 em 2021 e fecha agora com 1,16 em 2022. Para cada R$1 de dívida, que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,16. Paga e sobra. Não é muita sobra, mas enfim, não tem problema financeiro. Olhando só o curto prazo, é aquele outro gráfico ao lado ali, a liquidez corrente, que ele sai com 2,31 em 2019, cai para 2,20, cai para 1,92 e agora volta a subir, fechando em 2,10. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ali no curto prazo, a empresa já tem R$2,10. Paga, sobra bastante, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros. Então é uma empresa que não apresenta riscos financeiros. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, trago para vocês o tamanho e o comportamento da dívida da Tupi. Que ela sai com uma dívida de 53,4%, aumenta para 58,2%, aumenta para 63,3% e agora se estabiliza, né, em 63% em 2022. De tudo que a empresa tem, ela deve 63%. Nesse outro quadro, trago para vocês os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha em relação ao que ela faz, ao que ela investe e quanto que ela ganha para o seu acionista. Começando pela margem líquida, que é quanto ela ganha em relação a tudo aquilo que ela gera de receita. No ano de 2019, 5,40%. Então, ao fazer a venda de seus produtos, pagando custo, despesa, resultado financeiro, imposto, sobra quanto? 5,40%. Já em 2020, aí deu negativo, 1,80%. Por quê? Em função do prejuízo. Aquele prejuízo obtido em 2020, então fez com que a margem da empresa fechasse negativa em 1,8%. Já em 2021, recuperou a sua margem, já foi para 2,8% positivo, e agora em 2022 vem trabalhando com uma margem de 5,2%. De tudo aquilo que ela vende, ela ganha líquido e limpo 5,2%. A rentabilidade do ativo mede quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade. 5,4% em 2019, menos 1,2% em 2020, em função do prejuízo, e agora em 2021, 2,70%. Ao investir na empresa, através de seus ativos, a empresa gerou um ganho de 2,70%. A rentabilidade do PL mede o ganho do acionista, quem tem as ações da Tupi. No ano de 2019, ganharam 11,70% através dos lucros gerados pela empresa. Já em 2021, em 2020, tiveram uma perda de praticamente 3%, também em função daquele prejuízo de 2020. E agora em 2021, recuperou a sua margem positiva, ali, a rentabilidade positiva, de 7,40%. Ao ter as ações da Tupi, os acionistas tiveram ganho de 7,4%.
Nesse outro quadro aqui trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações da Tupi. Quanto que vale uma ação da Tupi? R$ 20,27. Então, se você for pegar com base no patrimônio da empresa, cabe a cada acionista ou a cada ação R$ 20,27. Porém, caso você queira comprar uma ação da Tupi, você não paga o valor patrimonial, você vai pagar o valor de mercado. E esse valor de mercado hoje está em torno de R$ 27,75 aproximadamente, R$ 27,40, enfim, vai girando nesse patamar ali. Cotação é essa do último dia 23 de setembro, quando da gravação desse vídeo. O que nos dá um PVP de 1,37. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Tupi são vendidas com ágio de 37%. Lucro por ação, tomando como base o ano de 2021, a empresa gera um lucro de R$ 3,09, o que dá uma rentabilidade de 11,14%. Por quê? Porque essa rentabilidade ela é medida com base no valor de mercado. Então é pegar o lucro por ação e dividir pelo valor de mercado, você tem a rentabilidade da ação 11,14%. Dividendos por ação. Em 2022, agora, a empresa já distribuiu a título de dividendos 27 centavos. E a relação P e L, preço barra lucro, fecha em praticamente 9, 8,99. Quer dizer, ao comprar as ações da Tupi, os acionistas irão levar aproximadamente 9 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Naturalmente que o PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, mais barata é considerada a ação. O free float. A Tupi, ela trabalha com free float de 36,89%, praticamente 37%. E o que quer dizer esse free float aqui? É a quantidade de ações que está circulando no mercado. Ações essas que não estão na mão dos controladores. Lembrando que, no caso da Tupi, nós temos ali dois grandes investidores, que são o BNDES e também temos ali a Caixa de Previdência do Banco do Brasil. E o restante das ações, naturalmente, estão circulando no mercado, que é esse free float. Quanto maior o free float, maior é a liquidez da empresa, mais ações estão circulando no mercado a respeito da Tupi. Aproveito e fecho aqui esse estudo também, trazendo esse gráfico, mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Tupi nos últimos 5 anos. Começando lá pelo ano de 2017, as ações da Tupi eram comercializadas na época a R$ 17,80 aproximadamente. E veio durante 2017 e 2018 praticamente numa estabilidade. Claro que algumas oscilações para cima ou para baixo, mas praticamente mantendo uma estabilidade em torno de R$ 17. Aí começa ali já em 2018, na metade de 2018, ela dispara para R$ 23, não se sustenta e volta a trabalhar na faixa de 17, 18, 19 reais. E vai durante todo o ano de 2019. Quando nós vamos chegando em 2020, aí vem todo ali um processo de elevação das ações, que elas chegam a bater em R$ 26. E aí, quando nós estamos vivendo o seu melhor momento, você vai ver aquele risco ali que cai, ali, aquela queda significativa logo em 2020, que você já deve estar acostumado ao ver aqui os nossos gráficos, que é o efeito pandemia. Quando deu a pandemia, diversas ações despencaram e a da Tupi despencou para R$ 10,49. Porém, passado o susto inicial, ela começa ali todo o processo de recuperação, já volta ali para a faixa dos 18, 19, depois aí em 2021 ela dispara, chega até R$ 26 novamente, lá em maio de 2021, daí na sequência ela vai acumulando ali uma sequência de quedas, voltando ali para um patamar de R$ 17. E agora em 2022, olha só o final do gráfico ali, olha como é que vem se posicionando o valor das ações da Tupi, bem agora no decorrer do ano de 2022, culminando com uma cotação na faixa de R$ 27,40, nesse último dia 23 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico você vê quando que a ação da Tupi teve o seu menor valor, quando que a ação da Tupi teve o seu maior valor e como que vem se comportando o preço das ações da Tupi nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada lá de Santa Catarina, lá de Joinville, a Tupi S.A., que, como eu falei para vocês, é uma das nossas
referências, é uma das empresas também mais antigas que nós temos aqui no Brasil, lá da década de 1938, né? Quando começa toda a história dessa empresa. E é muito interessante a gente ver o seguinte, que todas as empresas que hoje são grandes, elas começaram pequenas, começaram ali devagar, abrindo seu espaço, né, dentro de um mercado ainda bastante incipiente, um mercado ali com poucas possibilidades de tecnologia, e aí nós temos que tirar o chapéu aqui para os nossos empreendedores, né, que criaram essas empresas e principalmente empresas que hoje geram emprego. E aí que está a situação, né, que nós temos que ter no Brasil, justamente essas empresas que venham a gerar esse emprego, esse desenvolvimento, essa renda, para que o nosso país possa atingir um patamar melhor, um patamar aí que possibilite para toda a sociedade um padrão de vida melhor, que é o que todos nós merecemos. E no caso dos nossos investidores aí, que estão sempre junto conosco aí, que acabam aportando o seu capital justamente dentro desse setor produtivo. Então, quando você investe em ações, você está entrando de sócio ou de sócia dentro de uma atividade produtiva. E aí, o que nós temos que ter? Nós temos que ter os cuidados ali de fazer todo esse processo de análise, porque todo investimento envolve risco e retorno. E aí o risco onde que está? O risco está justamente numa empresa quebrar, numa empresa não ir bem, né? E aí nós temos que analisar através dos números como que está a situação financeira, o endividamento dessa empresa. E aí a outra ponta, que é o retorno a gente vai ver através dos índices de lucratividade e de rentabilidade que essa empresa vai poder nos proporcionar, né? Então, consequentemente, a análise de balanço ela passa a ser fundamental justamente para que a gente possa ter uma visão bem interessante a respeito da empresa, para na hora de fazer o investimento, fazer de forma consciente, de forma segura, né? E aos pouquinhos ir construindo esse patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhes proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.